Dentre as histórias mais sombrias que existem, uma das que mais causa medo é a famosa Bruxa de Blair. Segundo a lenda, uma horripilante bruxa vive na floresta aos redores de uma pequena cidade chamada Blair. Naquela floresta, a bruxa já teria feito várias vítimas desavisadas que entraram em seu território e outras que visitaram o local sabendo das lendas. A Bruxa de Blair ficou famosa graças a vários filmes lançados sobre ela, mas o que muitos não sabem é que toda essa história teve um suposto fio de verdade, um ponto onde tudo começou. Se liga aí que hoje nós vamos falar sobre a história por trás da origem da Bruxa de Blair. Não esquece do teu like aí embaixo, beleza? E também se inscreve no canal, assim você sempre verá os vídeos novos que a gente lançar aqui no canal. Por volta do ano de 1785, existia uma mulher que supostamente atraía crianças para a floresta. De início, ninguém sabia o porquê aquilo acontecia, mas com o passar do tempo, algumas crianças que conseguiram fugir revelaram aos moradores o real motivo daquilo acontecer. Segundo elas, Ellie Kedward atraía os jovens da vila até a floresta para lá tirar o sangue delas. O motivo daquela senhora praticar tais atrocidades eram incertos, mas na época, para os moradores da vila, existia uma certeza: Ellie era uma bruxa e precisava sumir de suas vidas. Durante um dos mais rigorosos invernos já ocorridos em Blair, Ellie Kedward foi levada para a floresta e deixada para lá morrer. Banida da vila, Ellie acabou vagando por dias perdida na floresta, onde supostamente acabou morrendo. Existem algumas versões sobre como a morte dela aconteceu. Em uma delas, Ellie teria sido amarrada em uma árvore e lá viveu seus últimos dias em um longo sofrimento. A mais conhecida versão conta que durante seu exílio, ela teria caído em um gelado rio, onde acabou se afogando. Os moradores nunca mais viram aquela senhora e o assunto tinha se encerrado, mas um ano depois coisas estranhas começaram a acontecer. Sem qualquer explicação, várias crianças que acusaram a bruxa e os responsáveis por seu exílio começaram a morrer. Aos poucos, os moradores foram assimilando aqueles acontecimentos com a bruxa. Segundo eles, ela teria lançado uma maldição sobre a vila. Com medo, eles decidiram então abandonar aquele lugar para nunca mais voltar. Anos se passaram e a região de Blair acabou ganhando o interesse de algumas pessoas, que acabaram se mudando para lá e refundando a vila, que passou a se chamar Burkittsville, uma referência a um dos principais fundadores da cidade, chamado Henry Burkitt. Por volta de 1825, os moradores daquela pacata cidade viviam suas vidas normalmente, e as histórias da suposta bruxa que ali viveu não passava de uma lenda que poucas pessoas conheciam. Um dia após um tradicional piquenique, uma garota chamada Eileen Trickle acabou se afogando em um rio próximo. As pessoas que presenciaram um triste acontecimento contaram que viram uma espécie de par de mãos brancas puxando Eileen para dentro das águas. Após um tempo, os galhos das árvores próximas naturalmente caíam dentro do rio, mas sem explicação alguma, elas começaram a apodrecer aquelas águas. Aquele estranho acontecimento corroborou com as histórias que uma bruxa havia morrido ali naquele rio, acendendo novamente as histórias da Bruxa de Blair. Novamente, a cidade de Burkittsville viveu um período de certa normalidade, mas o ano de 1886 chegou e trouxe consigo um verdadeiro pesadelo. Naquele ano, uma jovem chamada Robin Weaver acabou se perdendo na floresta. Foi formado então um grupo de buscas a fim de trazer a garota sã e salva para a cidade. Antes de encontrá-la, dias depois, Robin apareceu de repente na cidade como se nada tivesse acontecido. Ela contou que na floresta ela ficou junto com uma velha mulher que de alguma forma não encostava seus pés no chão ao andar e só conseguiu fugir dela dias depois. O caso de Robin foi resolvido, porém outro problema surgiu. O primeiro grupo de buscas que foi enviado para resgatar a menina já estava há dias sem fazer contato. Outras pessoas são enviadas então para tentar encontrá-los na floresta. O primeiro grupo de buscas foi encontrado, mas em uma situação horripilante.
Todos os homens estavam mortos, com vários membros arrancados e alguns com estranhas inscrições em seus rostos. Embora todos quisessem saber o que e quem fez isso com aquelas pobres pessoas, os investigadores não encontraram nenhuma pista que levasse a algum suspeito e o caso ficou sem solução. Nunca se soube ao certo por que os casos envolvendo a bruxa de Blair vinham à tona de tempos em tempos, mas mais uma vez os estranhos acontecimentos pararam e só foram voltar novamente em 1940. Na época, 8 crianças misteriosamente sumiram de Burkittsville. Durante dias, as autoridades procuraram por elas. Após meses, elas finalmente foram encontradas em uma casa isolada perto das montanhas, e apesar de terem as encontrado, as notícias não eram boas. 7 dos jovens foram encontrados mortos no porão daquela casa, alguns amarrados e outros com pedaços de seus corpos faltando. O único sobrevivente daquele terrível massacre foi um garoto chamado Kyle Brody, que em choque contou mais tarde tudo o que presenciou. O responsável por tudo aquilo teria sido um homem chamado Rustin Parr. Rustin morava já há muito tempo naquela casa em meio à floresta. Em raras ocasiões, as pessoas o viam andando em meio às árvores, mas ele não fazia muito contato com ninguém. Ao ser preso, Rustin inicialmente negou os crimes atribuídos a ele, mas após um tempo acabou confessando tudo. Ele contou em depoimentos que fez tudo aquilo obedecendo às ordens da bruxa de Blair e sussurrava em seu ouvido tudo o que ele deveria fazer. Ele também disse que ao tirar a vida da 7ª criança e se preparando para machucar Kyle, a bruxa lhe avisou que ele havia terminado seu trabalho. Pelo que fez, Rustin Parr foi condenado à forca e executado em 1941. Kyle Brody, o único sobrevivente do massacre, presenciou tudo que Rustin Parr fez com seus colegas. Ele nunca se recuperou dos traumas que viveu e acabou se matando anos depois, já adulto, após passar por vários manicômios. As histórias da bruxa de Blair acabaram ganhando notoriedade após vários filmes sobre ela serem lançados. Até hoje, as pessoas se perguntam se as histórias são reais ou se trata de apenas uma lenda. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não sai daqui de forma nenhuma sem antes deixar o like aí embaixo no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificações, beleza? E também deixa um comentário aí pra gente. Até mais!